vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui, muito grata a Deus por estar diante de ti, sabendo que és muito precioso para Deus, muito preciosa para Deus. Amém? Porque sabemos que aqui tem homens e mulheres de valor para Deus. Amém? E, portanto, tem muito valor para mim, porque neste momento estamos juntos aqui, porque é a palavra de Deus que nos liga nesse amor. Então, portanto, estamos aqui, ligadinhos no amor de Deus. Amém? Te agradeço a você que se inscreveu no canal e tem aí nos acompanhado, sabendo que é Deus é quem faz. Então, olha, muito obrigada a você que está aí, mesmo não tendo inscrito no canal, mas está aí ligadinho, fique aí. Espero que você continue ficando e gostando e não vendo essa criatura que vos fala, mas vendo a Deus, o dono da palavra. E que você possa estar recebendo hoje mais uma porção da parte de Deus, de muitas bênçãos sobre sua vida, sua casa, sobre tudo aquilo que você tem sonhado, que o Senhor possa hoje estar aí oferecendo um banquete dos céus para você. Amém? E para quem não me conhece, o meu nome é Sueli Arcanjo e sempre digo que estou aqui e estou mesmo enviada por Deus e é por tua causa. Amém? Porque não haveria motivo para Deus me enviar aqui se você não estivesse aí, agora nesse momento, para ouvir a sua palavra, aquilo que Ele tem para falar para você e me usando como canal de bênção dele. Amém? E é com imenso prazer que faço, viu? E enquanto isso, fique ligadinho, não saia daí, porque, continue deixando seu like, curtindo, deixando seus comentários e se preparando para compartilhar. Amém? E enquanto isso, vou te dar aquele tempinho para que você esteja se inscrevendo no canal. Amém? Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Ouça a Voz do Mestre. E estaremos lendo a passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 25 até o 35. Vamos lá para a palavra de Deus, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000?
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E aqui, esta passagem, ela é uma parábola e é mais uma dentre as várias parábolas que o Senhor traz aqui através do Evangelho de Lucas. E ela vem logo após a parábola da grande ceia. E nós sabemos que esta parábola se trata de um homem que estaria preparando uma grande ceia e que manda convidar pessoas para estarem fazendo parte, mas pede ao seu servo para que esteja indo, convidando e falando: vinde, que há lugar preparado. E ali, cada um que é chamado não poderia, porque tinha alguma ocupação naquele momento. E aí, portanto, o servo vem sempre trazer para o Senhor que o mandara buscar os convidados, mas nenhum convidado que foi chamado para a grande ceia pôde estar. Então, o dono da grande ceia manda que vá convidar pelas ruas, valados, todos aqueles que encontrasse pelo caminho. Então, são convidados cegos, mancos, todos aqueles que, a princípio, não tinha o mesmo padrão, se posso assim dizer, padrão social, de acordo com os primeiros convidados. Mas, já que foi dado a eles lugar de honra, eles não poderiam estar, então vamos dar honra àqueles que ninguém dá nada, àqueles desacreditados, àqueles que estão pelo caminho, pelos valados, e convide, e mesmo que o servo vá, convide, e ainda ele diz, ainda há lugar. Então são convidados mais pessoas ainda que são os improváveis, se posso assim dizer. Mas aqui nós vamos vendo que há uma complementação daquilo que o mestre quer ensinar para os seus discípulos, para aqueles que estariam sendo seus discípulos. Ele mostra a condição para ser discípulo. Amém? E aqui ele vem falando, ora, com ele ia uma grande multidão. E aí, voltando-se, disse-lhe. Então, nós vemos aqui que Jesus é aquele que está sempre sendo acompanhado por uma grande multidão, porque as palavras de Jesus, elas têm crédito para aqueles que ouvem, e aquelas pessoas que estavam acostumadas a ouvirem doutores das leis, fariseus, pessoas que traziam coisas onde ditavam regras e, na verdade, doutrinas de homens, e de repente vem Jesus falando a respeito do reino de Deus, das coisas do Pai, e Jesus vem exalando perfume próprio, perfume de Cristo, e Jesus vem arrastando aí, porque quem
ouvia a voz de Jesus e via os milagres que Jesus realizava, cada vez mais e mais se sentiam atraídos, como até hoje a palavra de Jesus atrai, a presença de Jesus atrai e envolve de uma forma onde o reino de Deus é sentido aqui, porque o reino de Deus desce, porque Jesus Cristo ele vem trazer as boas novas do reino de Deus e ele vem nos apresentar ao Pai e o Pai nos apresenta ao Filho, amém? E o Filho nos apresenta o Espírito Santo, aquele pelo qual está aqui nesse momento, porque se entre duas ou mais pessoas que estivessem falando no seu nome, ele estaria presente, ele está presente aqui agora, porque basta que sejam duas ou mais pessoas, amém? Reunidas no seu nome. Então, se nós estamos falando aqui em relação ao Evangelho de Cristo, Cristo está presente, o dono da palavra se faz presente, ele é a palavra, amém? E ele é aquele que ele tem a preocupação de fazer discípulos obedientes ao Pai, discípulos que ouçam a voz do Pai, porque ele vem anunciar o reino do Pai, ele vem anunciar o reino de Deus. E Jesus, ele sempre tem um momento propício para que ele possa estar anunciando a como estar andando de acordo com o Pai, através da sua palavra. Então, ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque ali aquelas pessoas o seguiam, mas para seguir a Jesus precisa estar na qualidade de discípulo, porque o discípulo ele ouve a voz do Pai, ele ouve a voz de comando e ele não se preocupa com a sua própria vida, ele não tem a sua própria vida como preciosa, mas a prioridade para ele é o seu mestre, é aquele que está orientando naquilo que tem de condição para ser seu discípulo. E a primeira coisa que Jesus já vem trazendo, ele fala na palavra aborrecer, porque se não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, então ele está falando de pai, de mãe, de filho, aquele que está nessa condição. E uma vez o seguindo, se não causar aborrecimento nesses, não está na condição de ser discípulo dele. Por quê? Deus, ele não tem prazer naquele que retrocede, mas que avança em direção à cruz de Cristo, em direção à sua vontade. Amém? Porque a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? E Jesus Cristo, ele é aquele que, ele sempre é o mestre que é exemplo de filho. Ele é um mestre que é exemplo de obediência. É um mestre que é exemplo de humildade. Amém? E é aquele que é um exemplo de renunciar a si próprio, porque ele renuncia à sua própria glória no céu, ele se despe da sua glória e vem como filho obediente ao Pai, que está nos céus. Portanto, quando ele vem,
a maneira como Jesus vem ensinando, ele ensina na prática. E o grande mestre é aquele que, ao trazer os ensinos, ele é o que se coloca como espelhamento para aqueles que estão aprendendo como discípulos. E ele não tem a sua vida como preciosa, ele não dá a honra a si próprio, mas a honra ele dá ao Pai que o enviou. E aquele que quer ser um mestre aqui na terra, seguidor de Jesus, precisa não chamar atenção de si próprio, mas do Senhor Jesus, que é o mestre. Amém? Porque discípulo de Jesus é saber que está seguindo ao Mestre dos Mestres, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao único que é digno de todo louvor, de toda a glória e de toda a majestade. Ele é digno e ele é aquele que ensina na prática, com a sua vida. Amém? E o seu ensino é com amor. Parece que Jesus vem para atrair discípulos, para que estejam aborrecendo a sua família, aqueles que estão mais próximos. Não é nesse sentido. É que o Evangelho de Cristo é um evangelho onde impera a verdade. E a verdade é que aquele que segue a Jesus Cristo precisa tê-lo como prioridade na sua vida. Porque quando Jesus Cristo vem e ele fala a respeito dos mandamentos, dos 2 mandamentos que substituem todos os 10 mandamentos, ele não vem retirar a lei, ele não vem retirar os 10 mandamentos, mas ele resume de uma forma onde quem cumpriu os 2 mandamentos cumpriu toda a lei. E sabemos que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando se ama a Deus sobre todas as coisas, a sua vida, ela é fazer a vontade do Pai. E o que ele tem na sua vida para fazer em tudo, o Pai, ele está em primeiro lugar. E o Pai estando em primeiro lugar, a tendência dele é amar ao próximo como a ti mesmo, porque o amor de Deus fica enxertado nele a tal ponto que ele dá prioridade a Deus na sua vida. Ele ama a Deus acima de tudo. E amar a Deus acima de tudo é amar mais a Deus do que a si próprio. Entendes tu isto, este mistério? Mas quando você ama e eu amo a Deus acima de todas as coisas, automaticamente estarei amando ao meu próximo, aquele que está próximo de mim. Porque agora o meu olhar, o seu olhar, ele precisa de ser um olhar que tenha a representação do olhar de Cristo aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E ele não andará mais por vista, mas por fé. E a fé em Deus faz com que ele renuncie sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Entendes tu este mistério? E assim é que Deus quer que seja, que estejamos priorizando a Deus sobre todas as coisas. Amém? E amando a Deus sobre todas as coisas, as nossas vidas estarão pautadas numa prioridade que Deus está acima. Amém? E
não haverá confusão nas nossas mentes, porque é vida prática, caminhando após Jesus, é vida prática, no ensino prático com Jesus, é diário esse ensino, mas Jesus, ele dá essa condição para seguir após ele, amém? Porque aqueles que estarão vendo os discípulos estarão reconhecendo que são de Cristo, amém? A fala lembra a fala de Cristo, as atitudes lembram as atitudes de Cristo, amém? E como, minha irmã, eu vou ter a atitude de Cristo? A palavra de Deus faz com que o reino de Deus traga para você uma linguagem própria do céu. E, na verdade, o que é aprendido é com o próprio Cristo, porque ele é a palavra, quando ele vem aqui, anda aqui nessa terra, ele é a palavra viva, ele é a palavra personificada, amém? E Jesus Cristo, ele tem esse ensino para nós, porque aqui é como se nós estivéssemos aprendendo numa grande escola de Deus, onde vamos aprendendo até que no momento em que a trombeta tocar e Jesus vier buscar a sua igreja, amém? Nós precisamos sermos conhecidos no céu e sermos conhecidos por Jesus, a igreja que irá subir, e para isso, quando ele olhar para nós, ele estará nos chamando e será automático, será como no abrir e num piscar de olhos. É assim que será a vinda de Cristo para buscar aqueles que ele, como mestre, ensinou e os fez discípulos, seguidores dele. Então, precisamos estarmos seguindo a Cristo. Ele nos deu a condição. E ele não vem para nos fazer estarmos brigando com os nossos, mas atraindo os nossos para ele. Amém? Então, imagine se de repente alguém numa família onde ninguém conhece ainda a palavra de Deus e dessa família conhece a palavra de Deus e começa a se envolver com a palavra de Deus e vai adquirindo jeito próprio, onde a própria palavra ela vai formatando. A palavra de Deus tem esse poder. Deus, ele criou o mundo com a sua própria palavra, no seu haja. Ele disse haja e tudo se fez. Quando ele diz haja luz, ele faz separação da luz com as trevas. E ele torna dia e noite. E assim ele vai criando todas as coisas até criar macho e fêmea, o homem e a mulher, para dominar sobre todas as coisas. E tudo foi feito no seu haja. E quando ele prepara tudo, e ele pega do pó da terra o homem, e ele cria o homem, e ele dá o sopro divino, de vida, e ele vê que não seria bom que o homem vivesse só, então ele faz com que o homem caia no sono profundo e da costela dele tira a mulher. E Deus, ele é aquele onde estávamos refletindo e meditando a respeito desta passagem, quando fala sobre como Deus criou a mulher e Deus criou o homem. Nós pensamos no seguinte, porque Deus, ele colocou a mulher para gerar e dar a luz ao filho. É assim que acontece. Mas que coisa interessante, quando Deus ele faz a criação humana, Deus, ele primeiro, ele cria o homem.
e do homem nasce a mulher. Interessante? E depois essa mulher é que a raça humana, a humanidade, a partir daí, a mulher geraria mistério de Deus, não é mesmo? E só Deus explica aquilo que para nós é um mistério, amém? Mas Ele é perfeito em tudo que faz. E quando Deus, Ele faz com que Jesus Cristo, Ele venha como nosso Salvador para nos resgatar das trevas e nos conduzir para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele vem através de Jesus Cristo nos ensinando a conhecermos o seu reino, mas numa vida prática com o seu Filho, aquele que é enviado do seu reino. E quando Jesus vem, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é contrário a esse mundo. E se o reino de Deus é contrário a este mundo, nós precisamos aprender como. Há muitos convidados, porque Jesus continua convidando vidas, porque uma grande ceia já está preparada nos céus. E essa parábola da grande ceia justamente é referente ao reino de Deus, que está preparado esse grande banquete. E quando Jesus Cristo, ele vem para trazer a explicação da grande ceia, ele vem falando a respeito desta parábola que está antecedente a essa, falando a respeito dessa grande ceia, desse Senhor que prepara essa grande ceia, que convida as pessoas, mas as pessoas, elas arrumam cada uma desculpa para não estar, e ele acaba convidando outros convidados que quem olhasse para eles não entenderia a lógica, mas a lógica ela não é para ser entendida na forma humana, mas é racional com o entendimento espiritual de Cristo, em Cristo, amém? E aqui, Jesus, quando ele fala, aqueles que estão seguindo a ele, aquela grande multidão, e Jesus, ele dá uma condição para ser seguidor dele, amém? E aqui, ele diz, se alguém, ele não fala você, se alguém quiser vir, aquele que quiser vir a mim e não aborrecer aqueles que estão próximos, não pode ser discípulo dele. Por quê? Porque vai aborrecer. Porque muitas das vezes vai falar assim, você está exagerando, você não sai da casa do Senhor, você só vive trabalhando para Deus, você não tem tempo para você. Mas se não renunciar à sua própria vontade, não pode ser meu discípulo, Jesus diz. E aí é que está o ponto em que Jesus traz, porque vai aborrecer. Se o esposo não é cristão e a esposa é, ou vice-versa, ou filho, ou pai, e aí vai criar, muitas das vezes, uma situação conflitante, porque a palavra de Deus, ela acaba causando um choque por ser contrária a este mundo. Entendes tu isso? Aqueles que estavam aqui e ouvindo aquilo que Jesus falava, eles não aceitavam de jeito nenhum, porque eram inimigos de Jesus e queriam calar Jesus,
queriam, muitas das vezes, fazer Jesus cair em contradição com a sua própria palavra, mas não tem como, não tinha como. Então, queriam matar Jesus antes do tempo e haveria de se cumprir a morte e a ressurreição de Jesus com o próprio Deus e não com o homem querendo fazer acontecer. Então, Jesus ele falava por parábolas para que aqueles que estivessem ouvindo não compreendessem. Entendes tu isto? Aqueles que estavam querendo acabar com Jesus, mas Jesus fala para aqueles que estavam seguindo a ele que pudessem compreender estas parábolas. Amém? E uma vez aqueles que estavam ouvindo e que não estavam de acordo com Jesus, eles não compreenderiam. Amém? E aqui Jesus está ensinando a ser discípulo com aquele que está dando ouvidos à sua voz enquanto mestre. Amém? Não enquanto inimigo da cruz, não. Amém? E Jesus, ele é aquele que ele é o mestre, ele é o grande mestre de todo aquele que se coloca como aprendiz, como aluno, como discípulo. Amém? E Jesus, ele está ali. Quem está ali na escola do mestre, que está seguindo ao mestre, o mestre dá essa condição. Amém? E é preciso renunciar tudo quanto tem para ser meu discípulo. Amém? E Jesus Cristo, ele diz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, porque a partir de agora, aquele que está caminhando, seguindo após Jesus, agora vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar lutas, vai enfrentar o adversário de Jesus. Amém? E agora vai carregar uma cruz. E é preciso carregar essa cruz, porque é a causa de Cristo. Estará agora sofrendo aflições de Cristo. O apóstolo Paulo entende muito bem isso. E ele se regozijava com as aflições de Cristo. Amém? Porque ele sabia que tinha um peso de glória eterna para ele. Porque era sofrimento de Cristo, por causa da causa de Cristo. Amém? E o seguidor de Cristo, ele sofre as causas de Cristo. Amém? Porque ele passa a ser perseguido, porque o reino de Deus, ele é contraditório a este mundo. E aquele que quer seguir após Jesus não pode estar seguindo os ditames desse mundo, nem as regras deste mundo. Amém? Porque há um confronto. A palavra de Deus confronta no mundo por isso. Amém? Porque vem de forma contrária. No reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro será o último. E o último será o primeiro. O reino de Deus é assim. O maior é o menor. O menor é o maior. O reino de Deus, ele é completamente oposto. Então, aqueles que estão seguindo após Jesus estão contrariando o mundo e muitas das vezes se aborrecerão muito, porque muitas das vezes até, principalmente, o maior problema a ser gerado é com os que estão próximos. Amém? Mas não é a luta contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do mal, contra as trevas. Amém? E é preciso estar alicerçado em Cristo. Amém? Alicerçado na rocha eterna que é Cristo.
e entendendo que agora não sois mais de vós mesmo, mas tens um mestre que estará sempre orientando a como estar procedendo, andando neste mundo e não fazendo parte dele, não compactuando com as coisas desse mundo, amém? E aqui, ele vem trazendo, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos? Porque imagine, aconteça depois que já estiver posto os alicerces e não podendo acabar. Imagine como agora as pessoas estarão vendo, começou a fazer uma torre e a tendência de uma torre é estar erguida onde todos possam ver, mas aqui Jesus traz que se não prosseguir na construção, vai passar vergonha e todos estarão vendo e caçoando, porque vai ver incapacidade, não teve condições de prosseguir com a construção, porque o alicerce que precisa ser preparado é esse alicerce, essa rocha onde é Cristo, amém? Então, ele diz que, depois dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completar, amém? Por isso não tem como desistir. Ele não tem prazer naquele que retrocede, mas que avança em direção à cruz. A cruz, porque na cruz de Cristo é que nós recebemos a vitória. E cada um tem que levar a sua cruz e seguir após Jesus. Amém? E andar com a sua própria cruz é andar em meio a muitas lutas, em meio a muitas dificuldades, porque enfrenta o mal, tem um mal a ser vencido, mas não esqueças que se o alicerce é Cristo, se estás bem firmado na rocha eterna e se estás olhando para o Mestre, não tem como, porque o próprio Mestre é a defesa, amém? E por isso não tem como, baquear entre dois caminhos, é um só caminho, é um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Messias, o Eterno, porque para chamar de mestre, só chama de mestre quem é aluno, amém? Quem é discípulo. E esse discípulo, ele é aquele que agora, o seu olhar em tudo, ele vai enxergar o seu mestre, porque tudo aquilo que for dito para ele, se não estiver de acordo com o que o mestre disse, com o que o mestre ensinou, não tem sentido, não tem porquê, amém? Porque a verdade está com o mestre, a verdade está com o dono desta palavra, que é Jesus Cristo, amém? E nós vamos vendo aqui que ele também dá um outro exemplo, o próprio Jesus. E aqui o evangelista Lucas, ele vem aqui reforçando e enfatizando como Jesus quer que nós estejamos seguindo após ele. Amém? E ele traz mais um outro exemplo, que nesse caso ele coloca a condição de um rei que está a pelejar contra outro rei, quer dizer, é um reino contra outro rei, outro reino, onde os dois precisam estar preparados. E como um rei está indo para a guerra contra outro rei, não se assentando primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000
pode sair contra 20 mil? Amém? Não tem como. Então aqui diz que de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz, porque não tem como prosseguir. Imagine, porque não houve um planejamento, então como vai conseguir, né? Vencer 10 mil contra 20 mil, o dobro. Então, ele traz aqui que é preciso estar compreendendo a sua voz e estar entendendo que em qualquer construção de uma vida, que esta vida possa estar de forma equilibrada, onde entenda, onde tenha sua mente assentada para compreender que há um reino superior a este reino e que o Senhor deste reino envia a seu filho para que o seu filho esteja convidando homens e mulheres a estarem preparados para estarem alistados neste grande exército de Cristo, amém? Seguindo após Ele, amém? E Deus, Ele prepara guerreiros para estarem seguindo após Jesus. E dessa maneira tranquila, mansa, suave, mas Jesus, Ele é aquele que a sua palavra ela é firme. A sua palavra, muitas das vezes e sempre, na verdade, ela confronta, mas ela confronta para trazer bons ensinamentos. Ela confronta para edificar vidas, para erguer vidas e conduzi-las ao reino de Deus. Amém? É assim a palavra de Deus. E Deus, Ele continua fazendo discípulos que caminhem por Jesus Cristo. Amém? Porque a sua palavra é a mesma. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Amém? E aqui, já finalizando, Jesus Cristo, através do evangelista, aqui, trazendo para nós, ele diz, fechando aqui, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele diz, bom é o sal. O sal é bom, porque nós sabemos que Deus, Ele deixa para nós o exemplo de ser sal da terra e luz do mundo. E o sal, ele é aquele que ele precisa ser tempero. Aquele que é chamado como sal, ele é aquele que ele vai trazer vida, ele vai temperar. A sua vida terá um equilíbrio, onde tudo terá a vida de Cristo nele, e onde ele chegar, ele vai trazer harmonia, ele vai trazer paz, ele vai trazer este tempero certo, que todos que estiverem próximos se sentirão bem, se sentirão à vontade, porque estarão vendo que ali estará recebendo edificação, estará recebendo palavras que abençoam, palavras de paz, palavras que transmitam princípios e valores do reino de Deus. Amém? Agora, se o sal, se ele degenerar, como está aqui, ele não serve para nada. Ele não serve para nada que possa ser colocado sobre a terra e gerar um adubo. Significa que é para preparar um solo fértil para
boas sementes para que elas possam estar ali gerando fruto. Amém? Ele não serve para nada, é degenerado. E o sal, ele tem essa serventia de trazer um sabor, de trazer algo que traga um gosto de se sentir de uma forma adequada. Amém? Ao paladar de quem recebe o alimento. Amém? E aqui, finalizando, ele diz: nem presta para a terra, nem para o monturo, quer dizer, nem para o lixo ele presta. Lançam-no fora, e nós nos lembramos de Apocalipse, porque no final, onde Deus, ele fará a separação do joio e do trigo, e aqueles que não estiverem de acordo com os valores do reino de Deus, que serão o joio, serão lançados no fogo, porque não presta para nada, é joio. E nós sabemos que Deus, ele quer os seus trigos, aqueles que produziram frutos bons sobre a terra, que germinou e que se transformou em frutos bons para uma colheita, para o seu reino. Amém? E aqueles que são o joio, eles serão arrancados. Ele espera todos crescerem, porque corre o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Mas depois que cresce, ele vê, o dono da lavoura, ele consegue distinguir o joio e o trigo quando já está grande. Amém? E já é o momento da colheita. E é o momento do joio ser arrancado e ser lançado fora. E tem essa representação, nós sabemos, do céu e do inferno. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele terá o seu fim, que já está em Apocalipse. Será o lago de fogo de enxofre, que arderá continuamente. E ali está reservado para ele e para os seus anjos e todos aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. E isso é muito sério, é muito sério. Eu estou aqui sendo usada por Deus para falar com você, mas a palavra de Deus dentro de mim, ela causa é algo assim que causa um tremor. Eu temo e tremo pela palavra de Deus, porque ela é profunda. Amém? Aqui está falando de vida e morte, aqui está falando de vida eterna. Amém? É isso que Jesus faz, porque Jesus, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é gozo, ele é alegria no Espírito Santo. E Deus, ele quer trazer para nós esta oportunidade. E Deus, ele continua dando oportunidades de fazer discípulos de Cristo. Amém? E Jesus Cristo, ele continua convocando. Essa é como se fosse essa grande ceia, que esse dono dessa grande ceia prepara a ceia e convida os convidados. E os convidados estão dispersos e não percebem o que foi preparado para eles. Então, o dono da ceia, ele manda chamar todos aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desacreditados, para se assentar neste banquete e ser servido por esse dono dessa grande ceia, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o dono. E Jesus Cristo, ele é aquele que nos servirá.
Amém? Sabe lá o que é isso? Se agora nós sentimos o poder da palavra de Deus aqui nesse momento, quando a palavra é trazida, entendes tu que a representação do reino de Deus é esse grande mistério que nos envolve e que Deus não nos quer perder, Ele não quer perder os convidados que Ele chama. Só que quando negam, Ele não pode fazer nada, então Ele vai chamar outros, mas não abra mão do convite de Jesus, não abra mão do convite de Jesus para este grande banquete, porque esta palavra aqui, o que na verdade Jesus está trazendo aqui, é porque Ele continua chamando e Ele dá a condição, como está seguindo após Ele, para conhecer o céu, para estar com Ele para sempre na glória. Amém? É assim. O Evangelho de Cristo, ele é simples, só que ele tem condição para seguir após Jesus. Amém? Não desprezes a sua cruz. Tem até um louvor que diz: não despreze a sua cruz. Amém? E que você possa estar cada dia mais pedindo ao Senhor o entendimento da sua palavra, porque aqui, o que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa que Ele fez no momento em que Ele está aqui, trazendo essa parábola, amém? Acerca da providência, porque Jesus está chamando, amém? Para o seu reino. Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus, em nome de Jesus, esteja te abraçando nesse momento, que possas sentir a presença do Espírito Santo te tocando, amém? E te chamando para o seu reino. Não abra as mãos disso, amém? Se quiser seguir, se quiser vir a mim, diz Jesus, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Porque qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Não abra mão de reconhecer ao senhorio do Mestre. Não abra as mãos de receber o ensino do grande Mestre. Não abra mão de ouvir a maior verdade, a única verdade que os teus ouvidos já ouviram com tanta clareza, que é a palavra de Deus. Amém? Então, Jesus está chamando. Amém? E que você possa estar onde você estiver aí agora, falando com o Senhor. Amém? Entrega a Ele aquilo que está te incomodando, aquilo que você está pensando. Fala para Ele, amém? E se você estiver no lugar onde você possa dobrar os seus joelhos, faça isso agora. Dobra seu joelho aí diante do Senhor, diante do Mestre daqui desta palavra, que Ele está aí agora, amém? Se Ele mesmo disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente, Ele está presente aí agora, através do seu Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Isso é um privilégio, viu? É privilégio. E Ele escolheu esse dia, essa hora, esse momento para ter um particular com você. Amém? Porque Ele quer que sejas reconhecido como seu discípulo. Amém? Deus, Ele não faz acepção de pessoas, não é por faixa etária, não é por cor da pele, raça, não, Deus não faz acepção de pessoas, se é nível intelectual, para Deus não tem isso, se é iletrado ou se é alguém que é um poliglota, que é entendido em vários assuntos.
Para Deus não tem isso. Ele vê de forma igual a todos, porque Ele ama a todos. E por isso Ele não quer que se perca. Amém? E mesmo que estejamos atingindo um patamar elevadíssimo a nível intelectual, se nós não nos dobrarmos diante do senhorio do Mestre, do Messias, não adianta nada disso. Amém? É importante demais, porque no reino de Deus, para seres grande, precisas ser pequeno, e ser pequeno é se dobrar ao grande Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele é o Rei dos Reis aqui na terra, diante de reis, diante dessas nobrezas, aqueles que são os servos, eles se dobram diante do senhorio dos seus senhores e contemplam e ali dão honra àquelas vidas que estão ali representando reis, rainhas, autoridades e as reverências que são dadas. Agora imagine ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem total controle sobre nossas vidas. Amém? O que nós temos aqui de fôlego é a sua respiração. Ele nos dá o fôlego de vida e Ele é o mesmo que Ele tem o poder de dar e de tirar. Amém? Só Ele tem. Então, portanto, vale a pena seguir após Jesus. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus, porque essa é a condição que Ele dá para ser seu discípulo. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue cuidando da sua casa. Que Deus continue cuidando da sua casa, que é templo de Deus. Morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Amém? Não abra mão desta palavra, que aqui está a representação do Mestre Jesus. Amém? Que morreu para nos dar vida e vida com abundância, que cumpriu a palavra de Deus, que foi o maior exemplo de obediência, e por ter sido esse grande exemplo de obediência, o Pai disse que este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus dá o último suspiro, mas ali ele cumpre, ele entrega o seu Espírito e ele entrega ao Pai o seu Espírito, e ele diz que está cumprido. Mas ele pede ao Pai: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Amém? Então, Jesus Cristo é o advogado e ele continua sentado à direita do Pai e ele advoga nessas causas. E nesse momento, Jesus Cristo, ele conhece e contempla os corações e ele está falando lá com o Pai. Ele está falando lá com o Pai a seu respeito. Amém? Porque a palavra de Deus é assim. Ela faz o que apraz a Deus. Nós não temos controle dela. Ela está nas mãos de Deus, porque ela é de Deus. Porque ela é Jesus Cristo, a palavra, o Logos de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente. Receba o abraço que eu não posso dar, mas é o abraço do Espírito Santo. Deixa Ele te envolver nesse mistério de glória que está pairando aqui, que está pairando aí. Amém? Receba aí do Senhor uma porção dobrada de unção divina sobre tua vida. Amém? E que recebas do Senhor este poder que desce sobre ti agora nesse momento. Amém? E que desejes receber do Senhor, amém, esse título de servo do Senhor, filho de Deus, discípulo, para continuar seguindo após Ele. Ele continua fazendo discípulos, amém? Que sejamos um desses discípulos que o Senhor tem feito por aí, amém? E Ele vai levar. E quem ficar, e aí vai sofrer danos, porque de qualquer forma existe
uma vida eterna nos esperando. Escolhei hoje qual caminho seguir. Amém? Deus coloca diante de nós 2 caminhos. Escolhei qual seguir. Amém? Então, não abra mão. Por nada nesse mundo, não abra mão de seguir a Jesus. Amém? Continue curtindo, continue comentando, continue compartilhando. Amém? Deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Amém? Para que o YouTuber entenda que ao assistir ou ouvir a mensagem, você gostou e você receberá a próxima mensagem, porque o YouTuber entenderá a partir do momento que você se inscreve, e aí é só apertar o sininho das notificações e estará indo para o seu endereço. Deus, Ele conhece o seu endereço. Amém? Se inscreva no canal. Amém? Deus te abençoe. Eu posso ouvir um amém? A paz.